Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Líder News, o seu Jornal do Meio-Dia, nesta terça-feira, hoje dia 27 de dezembro de 2022, e não poderíamos finalizar este ano sem ouvir uma das grandes lideranças políticas que tem despontado aí na cidade de Mutuípe, né, chegando em seu segundo ano de mandato como vereador, que vai bater um papo conosco agora, já está aqui conosco. A gente até brincava agora em relação ao sobrenome, João Rauedes, João Carlos, João de Carlinhos. A nomenclatura é variada, mas a figura é uma só e já está aqui conosco. Bom te receber, meu amigo. Boa tarde, tudo bem? Marcos, tudo em paz. Na verdade, o prazer é todo meu. Sempre que eu estou nesse espaço aqui da rádio Líder FM, é uma felicidade enorme poder estar conversando com a população de Laje, com a população do Vale do Jiquiriçá como um todo. E quando se trata de ser entrevistado por você, a felicidade é maior ainda. Afinal de contas, nós somos contemporâneos, somos colegas de sala, sim. Lá do Julival Rebouças. E eu fico muito feliz em ver o seu sucesso. Hoje, ver Marcos como jornalista, um dos mais destacados do Vale do Jiquiriçá, para mim é uma felicidade enorme ter feito parte aí da infância junto contigo, mano. Amém, amém. É isso aí, né? Pra quem não sabe, né? Inclusive eu já te recebi aqui lá em 2020, naquele pós-eleição, né? Nós fizemos aqui uma primeira entrevista. E pra quem não sabe, é isso mesmo. Fomos contemporâneos, minha produção. Estudávamos na mesma sala. Imagine aí, quem aguenta? Pois é, o tempo passou, a vida mudou e hoje estamos aqui, né? Um radialista, jornalista, um vereador. Isso é muito bom, né? E nós temos outros e tantos outros colegas também que estão trilhando bons caminhos aí. É pena que, infelizmente, né, João, nesse processo de juventude, no Brasil, na periferia, na cidade interior, alguns acabam tomando caminhos não muito interessantes, né? Mas faz parte também desse processo. Mas vamos lá. Nosso último bate-papo pra cá, muita coisa mudou, né? Eu queria saber já de início como é que o João avalia aí esse seu segundo ano na Câmara de Mutuípe, como que tem sido pra você esse processo do amadurecimento político, né? Que ele vem com a vivência no dia a dia. Como é que foi pra você aí, João, esse segundo ano lá na Câmara de Mutuípe? Então, Marcos, foi um ano de muitas realizações. Eu me preparei para exercer a vida pública há muito tempo, né? Não só acompanhando os passos do meu pai e trilhando muito cedo na vida partidária, mas também cursando a Universidade Federal da Bahia em um curso voltado para a política e fazendo o movimento estudantil, construindo os movimentos sociais. Só que quando você se depara com a realidade do mandato, a coisa fica muito diferente. Então o primeiro ano foi um ano muito difícil, onde a gente teve que aprender muita coisa nova, teve que mudar alguns comportamentos para poder, né, conseguir êxitos que na política não são fáceis. Sim. Mas eu costumo dizer que em 2021 eu plantei e em 2022 a gente já colheu muita coisa boa, Marcos. Eu tenho assim a felicidade enorme de poder, né, ter sido pelas minhas mãos, pelas mãos de Maria del Carmen, do deputado federal Jorge Sola, que nós conseguimos trazer um complexo de educação para Mutuípe. O povo de Laje é um povo que tinha felicidade de ter uma escola que estava à frente do que era o padrão das escolas estaduais. Isso. Né? Mas você conheceu a realidade do Aloysio Dias, o povo de Mutuípe sabe como era o Aloysio Dias, uma caixa de concreto, onde não se tinha nem mais espaço para a sala de aula, e a gente conseguiu, através da nossa luta, do nosso mandato, trazer um investimento de mais de 20 milhões, com a construção de uma nova escola, que não será uma escola simples, será uma escola com direito a laboratório, com direito a quadra, campo de futebol, espaço para a prática de artes marciais, espaço para atividades culturais, laboratórios de biologia, de física, de química. Eu tenho dito, Marcos, que essas escolas estaduais que estão sendo construídas pelo governador Rui Costa e que o governador eleito Jerônimo vai dar continuidade, ela não deixa nada a desejar. Não. Para com os melhores colégios particulares do nosso estado. É um novo perfil, né, de escola. Eu não posso comparar, Marcos, nem com o Colégio Santo Antônio, nem com o Copé Educar em Santo Antônio de Jesus. É um padrão mesmo que só tem as melhores escolas particulares de Salvador e que nós vamos levar para a população carente, para que a gente possa, Marcos, evitar que colegas, nós tivemos muitos que se perderam no caminho, se percam. Essa aposta no ensino integral é uma aposta que eu acho que traz para a Bahia um salto de qualidade muito grande e eu consegui trazer isso para o meu município. Infelizmente, o prefeito não se articulou, não se movimentou e ia ficar a nossa cidade por fora. Não seria contemplada com essa obra, mas a gente correu atrás e conseguiu. Nós tivemos também agora, né, já está quase pronto. Aqui em Laje vocês já tiveram a delegacia de vocês inaugurada. Sim. A nossa em Mutuípe já está quase pronta. E foi mais uma articulação que nós fizemos, porque enquanto o prefeito de Mutuípe fazia politicagem, antecipando a disputa eleitoral, dizendo que o governador Rui Costa e dizendo que o governo do estado não fazia nada por Mutuípe, a gente arregaçou as mangas e foi correr atrás. Enquanto ele estava no discurso politiqueiro, a gente estava batendo nas portas de Salvador,
buscando as secretarias, buscando as pessoas responsáveis e trouxemos também esse investimento para a Mutuípe, para qualificar a segurança pública da nossa cidade, da região como um todo. Nós conseguimos realizar esse ano um mutirão de cataratas, Marcos, que foi muito importante. As pessoas puderam fazer, né, a consulta e na mesma semana que fizeram a consulta, quem foi identificado a catarata foi operado em Tiruçu. A gente poder trazer de novo a visão para as pessoas que estavam ficando quase cegas. Assim, para mim, são esses o motivo da gente fazer política. Sim. Conseguir levar esse ano para Mutuípe 100 barracas para a Feira Livre da nossa cidade. Tem mais 50 para chegar. Conseguimos levar uma reveladora para o hospital da nossa cidade. No ano passado, em 2021, nós levamos um raio-x. Agora nós levamos uma reveladora para o raio-x de Mutuípe. A população de Mutuípe tinha que vir para Laje fazer raio-x aqui no hospital de Laje, porque lá não tinha qualidade. Então, eu me sinto muito feliz pelo ano de 2022, porque foi um ano que a gente pôde colher esses frutos que só a política é capaz de dar, Marcos. Porque muitas pessoas criminalizam a política, dizem que políticos são todos iguais e que não tem a mínima diferença, mas na verdade tem. E a política, quando ela é feita da forma correta, ela traz benefícios para toda a cidade, para toda a sociedade. E é por isso que a gente está nessa luta aqui. Perfeito, João, perfeito. E a sua fala, ela me traz um gancho interessante, acho que vale a pena a gente até debater um pouquinho esse gancho aqui, porque aqui em Laje é o seguinte, né? Lá hoje eu até citei aqui na abertura do programa que eu ia estar recebendo aqui talvez o principal opositor hoje do prefeito de Gama na cidade de Mutuípe. Mas aqui muito se fala o seguinte, de alguns candidatos, deputado estadual, federal, que não são aliados do prefeito, e às vezes as pessoas, os seus defensores, os seus líderes na cidade, justificam isso usam disso para justificar o fato de não conseguirem trazerem benefícios para a cidade, como obras. E lá em Mutuípe a gente viu algo assim, muito diferente disso, que foi você, com o seu grupo político, não estando fazendo parte da gestão municipal, pelo contrário, sendo o principal opositor, trazendo obras de grande complexidade. Uma delegacia, uma escola, que a gente pode chamar até de um complexo estudantil, né, educacional, e outras coisas como você falou. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como foi o caminho, de realmente essa luta de vocês para fazer isso acontecer, independente da gestão municipal. É isso, Marcos. Eu costumo dizer que a oposição, ela não pode se guiar pela ideia do quanto pior, melhor. Isso. Porque tem opositor que ele trabalha para boicotar, né, o seu adversário, só que ele não percebe que boicotando o adversário ele acaba prejudicando o município. Esse boicote... Perdão, só para complementar, que é para vender aquela ideia de que quando ele chegar ele vai conseguir fazer vai o que não fazer foi feito melhor. Agora. Só que eu parto de uma outra ideia. Eu quero partir da ideia de mostrar para o povo da minha cidade que do lugar que eu ocupo, e as pessoas sabem o quanto limitado é o poder de um vereador, mas que mesmo com esse poder limitado que eu tenho hoje como vereador, eu já consigo mostrar minha capacidade de realização. E quando eu trago essas realizações para o meu município, eu não estou fazendo um favor ao prefeito. Eu estou prestando um serviço à minha cidade. Sim. Eu estou prestando um serviço à população que me elegeu. Então, assim, eu acredito que a oposição precisa ser feita dessa forma, de uma maneira construtiva. Eu, quando, né, tivemos o desafio em Mutuípe, com as fortes chuvas do ano passado, eu me coloquei ao lado do prefeito. Ele não tinha feito ainda o diálogo com a Defesa Civil do Estado da Bahia. Eu liguei de imediato para o coronel responsável, passei o telefone para o prefeito, primeiro contato com o coronel, depois passei para o prefeito e me coloquei sempre nessa intenção de ajudar. Nós tivemos em Mutuípe um grande drama com as encostas. Lá além do rio, você conhece muito bem essa realidade como morador do bairro ali da Cajazeira. Nós tivemos vários problemas com a encosta. E o que eu fiz? Eu fui atrás da Condé, presidente Zé Trindade, eu fui atrás de Marcos Cavalcante, secretário de Infraestrutura, eu busquei o governador Rui Costa para que a gente pudesse acelerar aquelas obras em Mutuípe. Porque eu quero ver a minha cidade bem. Perfeito. É esse o meu objetivo. E como vereador, nós temos, né, as funções principais de fiscalização, né, e de fazer também indicações. E eu tenho feito. Eu não fico, Marcos, uma sessão sem apresentar indicação. Eu sempre levo ideias, projetos que possam melhorar a vida do nosso município. E eu também não me furto do papel de fiscalizar. Nós tivemos um aumento abusivo no IPTU da nossa cidade, um aumento que chega a 360%. Absurdo. Isso daí, Marcos, é algo completamente inconstitucional. Porque a lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores, ela condicionava o aumento do IPTU ao IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor. O IPCA do ano passado, acumulado, não chegou a 11%. Como é que eu aumento o IPTU em 360%?
Busquei uma assessoria jurídica, nós montamos uma representação, já levamos essa representação à promotoria para que a gente possa buscar rever esse aumento abusivo do IPTU. É uma injustiça tributária absurda que nós não podemos aceitar. Nós fizemos também, Marcos, uma denúncia importante. O Mutuípe tem um contrato, uma licitação de combustíveis com índices assim claros de superfaturamento. Nós temos também na questão dos combustíveis, além de indícios de superfaturamento na licitação, um consumo que não é prestado contas. Para você ter ideia, Marcos, os odômetros, que é o que marca a quilometragem dos carros, eles deveriam ser informados mensalmente na prestação de conta, e o Mutuípe não informa. Então você não tem como aferir o consumo de combustível que foi feito em cada veículo. Então fiz essas denúncias, fiz essas representações, mostrando para o povo de Mutuípe que quando você tem boa vontade, dá para fazer, Marcos. Agora você tem que buscar, primeiro, se capacitar e depois ter a coragem e o compromisso para fazer as coisas andarem. Porque o caminho de fazer as coisas certas, ele vai ser sempre mais árduo e mais difícil do que o de não fazer, né? E nem todo mundo está disposto a isso, a querer trilhar o caminho. Você tocou num ponto interessante, essa questão de combustíveis. Aqui em Laje, inclusive, tem repercutido bastante, né? Foi feita uma troca, né, do funcionário que é o controlador de combustíveis da prefeitura ali junto ao posto Nova Laje, e Lucas Bonfim hoje é a figura que toma conta desse setor e tem sido muito elogiado, tem prestado conta, chegou a ter meses aí de economizar R$140 mil em comparativo a meses anteriores, né? Então essa situação, pelo visto, em Mutuípe não está muito confortável também não. Agora, João, eu queria saber de você agora, como é que você analisa a conjuntura atual da Câmara, né? Porque no momento da eleição eram apenas 2 vereadores de oposição, você e o Índio Josafá naquela oportunidade. Mas eu tenho observado que veio o processo eleitoral, o vereador Júnior Cardoso foi eleito, vai tomar posse agora dia 1º, né, enquanto presidente da Câmara, vai o Didi Mocó deixar de exercer essa função, e algumas votações eu tenho visto que a coisa está um pouco dividida, né? Em algumas situações de reajuste de servidores da saúde, da educação. Como é que o João analisa hoje a atual conjuntura da Câmara de Mutuípe? Marcos, a verdade é que a base do prefeito, que compunha ali 9 vereadores, dos 11 era uma base bastante robusta, ela hoje não tem solidez alguma. Ela já está extremamente estremecida. Primeiro que o vereador Silvio já rompeu com a gestão. O vereador Silvio hoje se coloca como vereador de oposição na nossa cidade. Além do vereador Silvio, a gente, como você colocou, tem observado movimentações do vereador amigo. Sim. Nós tivemos, e aí eu preciso fazer o registro, né? Mutuípe até hoje não paga o piso nacional dos professores. Desde que foi aprovado. O piso foi aprovado no início desse ano. Isso. E nós chegamos ao final do ano sem Mutuípe pagar o piso nacional dos professores. Mutuípe só vai pagar o piso nacional em janeiro do ano que vem e não vai pagar os retroativos. Vai pagar a partir dele. A partir de janeiro, sem direito a retroativo. Então, assim, diante desse absurdo, o vereador amigo votou contra o projeto do prefeito. Agora, mais recente, nós tivemos uma outra polêmica, que foi em relação ao Previne Brasil, que o Previne Brasil é justamente um programa de incentivo à atenção básica na saúde do município. E Mutuípe não estava pagando esse incentivo aos nossos profissionais, e eles tinham direito a um retroativo até o ano de 2020, janeiro de 2020, que foi quando surgiu o recurso. E a prefeitura mandou um projeto de lei que, mais uma vez, desrespeita o retroativo, pagando o retroativo somente a setembro desse ano. E aí, nessa votação, o vereador Leque ficou contra a prefeitura, o vereador amigo não esteve presente na sessão, mas tenho certeza que, se tivesse, não votaria a favor. Então, isso mostra, claramente, que o prefeito de Mutuípe, ele não só está em uma condição frágil do ponto de vista da população, porque você percebe que a popularidade do prefeito de Mutuípe caiu vertiginosamente, né? As pessoas estão revoltadas, percebendo o descaso mesmo com a cidade, a falta de interesse em fazer uma boa gestão, e isso refletiu na sua base na Câmara de Vereadores, que está se enfraquecendo e ruindo pouco a pouco. Interessante essa sua fala. E tem um outro fator que pode ser uma amostra disso também, que eu quero abordar contigo mais adiante, que é o melhor, que são os resultados das eleições desse ano, né? Que a gente precisa falar sobre isso. O único prefeito aqui no Vale do Jiquiriçá, aliás, junto com Baleia de São Miguel das Matas, né, eram os que estavam apoiando aí o ACM Neto, e foi derrotado dentro da sua cidade para o grupo de oposição de vocês que estava apoiando o Jerônimo. Nós falávamos, João, há poucos instantes, e você detalhava bem em relação, né, a essa perda aí de prestígio que se comenta do prefeito Digão, de popularidade, e haja visto até na Câmara isso ter sido refletido. Isso é muito importante, é sintomático isso aí para situações outras, e o resultado das eleições não mostrou algo diferente. O prefeito Digão, com a famosa máquina na mão, né, como a gente costuma dizer, com a sua gestão, com o seu corpo político, estava apoiando, era o coordenador de campanha de ACM Neto aqui no Vale do Jiquiriçá, estava apoiando a ACM Neto declaradamente, parcialmente um apoio ao presidente Bolsonaro também, pelos seus adeptos, embora o prefeito não dissesse assim, né, de público, e o resultado foi bem negativo.
O grupo de oposição, liderado por você, seu pai Carlinhos, outras lideranças políticas de Mutuípe, conseguiram êxito nos 2 turnos, tanto para Jerônimo como para Lula e com deputados também bem votados. Como é que você analisa o resultado dessas eleições, linkando também aí no momento atual de gestor de Mutuípe? Exatamente, Marcos. Eu vejo nessas eleições uma resposta clara que foi dada para o povo de Mutuípe. Uma resposta de insatisfação com esse grupo político que vem administrando a nossa cidade. E além dessa resposta de insatisfação com o grupo político do prefeito, eu acredito que é uma resposta também do povo de Mutuípe de reconhecimento e gratidão às ações do governo do estado na nossa cidade, porque, como eu já falei aqui, são muitas. Hoje Mutuípe, mesmo tendo o prefeito que tem, que escolheu fazer politicagem, ao invés de correr atrás de recursos, Mutuípe hoje tem quase 40 milhões de investimento do governo do estado direto na nossa cidade, com as questões mais sensíveis que nós tínhamos, que são as encostas, que são uma educação, que é uma segurança. Então o povo de Mutuípe foi grato sobre reconhecer o trabalho do governo do estado da nossa cidade. Além, claro, da falta de prestígio do nosso prefeito. Você tem ideia, Marcos? Nós aprovamos um empréstimo no início de 2021. Um empréstimo que a prefeitura tomaria de mais de 2 milhões com o Desembaía para a construção da encosta ali da rua Clementino Santos. Até hoje não foi executado. Então, assim, há uma resposta clara que foi dada para o povo de Mutuípe. Só que essa resposta não foi dada só em Mutuípe. Foi dada no Vale como um todo. Eu achei interessante, viu, Marcos? Porque antes de Digão receber, inclusive, a tarefa de coordenar a campanha de ACM aqui no nosso território, eu recebi a tarefa de coordenar a pré-campanha de Jerônimo no território. Tivemos até aqui um PGP, né? Exatamente. Nós temos uma forma de construir que é buscar sempre envolver a população. Eu costumo dizer que na política você tem 2 ferramentas que você pode usar ao seu favor. Uma delas é a organização, é você estar perto do povo, dialogando com o povo, para ter esse povo organizado em volta de você. E a outra delas é o dinheiro. Nosso grupo sempre fez política com organização de pessoas, com diálogo, com ideologia, com projetos, com ideias. A política pé no chão. Pé no chão, entendeu? Pisando no chão, dialogando de casa em casa, de porta em porta. E nós construímos o PGP, que é o Programa de Governo Participativo. Desde antes de se começar uma gestão, você fazer um diálogo com a população para entender quais são as questões mais sensíveis e mais urgentes. E eu coordenei esse processo aqui no Vale. Inclusive aqui em Laje nós tivemos uma participação assim muito forte de toda a equipe do prefeito Binho de Mota, né? Nós tivemos a chefe de gabinete, nós tivemos a secretária de educação, Patrícia, enfim, tivemos outros secretários também. Outros secretários fizeram parte. E foi um movimento muito forte que a gente construiu, não só aqui em Laje, não só em Mutuípe, mas em todo o Vale do Jiquiriçá. E a gente traz esse dado. No Vale do Jiquiriçá, nós só não ganhamos em Milagres, que foi uma cidade que o prefeito rompeu de última hora e tentou voltar no segundo turno. Só que aí já estava fechadas as portas para ele, entendeu? Então foi a única cidade que a gente perdeu, mas nós ganhamos em todas as cidades. Isso é sinal de que nós fizemos um bom trabalho na pré-campanha, organizando dentro de cada município a sua atuação, a sua participação. E a Bahia vai, Marcos, para o 5º mandato do Partido dos Trabalhadores. Agora eu tenho certeza que Jerônimo Rodrigues terá condição de fazer um trabalho ainda melhor do que foi Rui Costa. O nosso estado que se destacou nesses últimos 4 anos, quando a gente viu o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, decretando falência, com o Pires na mão, pedindo ajuda financeira para a União, nós tivemos a Bahia se destacando no Brasil como o 2º estado que mais tem capacidade de fazer investimento público. É o 2º estado que tem mais obras acontecendo, mais investimentos públicos acontecendo. Verdade. Então, se Rui Costa conseguiu fazer isso, apesar da perseguição de Bolsonaro, eu tenho certeza que Jerônimo, atuando lado a lado com Lula, e tendo também Rui Costa na Casa Civil, que é o ministério mais importante do governo federal, a Bahia vai ter condição de fazer ainda mais. E eu terei condição de fazer ainda mais por Mutuípe, que é a minha cidade, que é onde eu represento, mas também ajudando esses prefeitos, esses vereadores que caminharam junto comigo, que ajudaram a gente a eleger Jerônimo aqui no Vale do Jiquiriçá. Muito bem, tá aí a análise de João, né, a respeito do resultado das eleições agora de 2022, como o João falou, e você também acompanhou aqui todo o balanço, o raio-x que fizemos após as eleições, o Vale do Jiquiriçá
praticamente que unânime, né, aderindo aí a Jerônimo e a Lula também enquanto presidente. Inclusive, João, agora, já que a gente entrou nessa seara, rapidamente que eu quero te perguntar uma coisa interessante, o nosso horário hoje está um pouco apertado. Com você que nós faríamos entrevista até às 5 da tarde, com certeza teríamos... Vira um podcast. Vamos pensar nessa ideia aí. Mas o clima de tensão, né, que vive a capital federal em relação à proximidade agora da posse do presidente Lula, mediante alguns atos que têm acontecido. Teve um cidadão que foi preso essa semana, confessou estar planejando um atentado com uma bomba. As coisas lá em Brasília estão um pouco tensas, né? São cerca de 50 delegações do exterior que vão vir e que estão solicitando esse reforço da segurança. Um momento lamentável, né, João? Porque assim, eu me recordo em 2018, o presidente Bolsonaro foi eleito, não tivemos isso e anos anteriores também não, né? É lamentável que estejamos vivendo esse momento agora, né? E isso revela, Marcos, o buraco que o nosso país estava se afundando, né? Primeiro, dizer assim, que além da prisão desse rapaz, desse terrorista, porque não tem outra palavra que defina, isso aí não é um crime comum, é um crime de terrorismo, certo? Além da prisão dele, nós tivemos ontem também a Polícia Federal apreendendo vários quilos de explosivo que estavam sendo espalhados pelas rodovias, colocando em risco as caravanas que estão indo para Brasília, colocando em risco as delegações internacionais que estão vindo para o Brasil. E assim, isso nos coloca em uma posição assim extremamente delicada no cenário internacional. Hoje nós vivemos um capitalismo que é o capitalismo da informação. As notícias correm rápido e os investidores se movimentam pelas notícias. Então, qual é o investidor internacional que quer investir em um país aonde tem-se grupos querendo construir um clima de guerra civil? Porque o que está se tentando fazer no Brasil é construir um clima de guerra civil. É fechando BR, é ocupando frente de quartéis, é essas ameaças terroristas. E, infelizmente, nós temos um presidente da República que ele é criminoso mesmo depois da derrota. Porque a retórica do silêncio de Bolsonaro serve para reforçar tudo isso. Se nós tivéssemos na figura de Bolsonaro uma pessoa equilibrada, que chegasse para a população e reconhecesse sua derrota e dissesse para as pessoas, olha, vamos nos organizar para disputar a próxima. Porque a política funciona assim. Mas o silêncio dele, né, a omissão que ele tem tido... Esse silêncio cria um vácuo que é proposital, justamente para as loucuras virem à tona. E depois as pessoas dizendo que não tem nada a ver com isso. Mas eu tenho certeza, Marcos, que hoje nós temos uma segurança institucional no nosso país que se garante não só, né, pelo Supremo Tribunal Federal, mas também pelas casas legislativas. Nós temos o presidente Arthur Lira, que é um fiel apoiador de Bolsonaro, e o próprio Rodrigo Pacheco, que também na bola dividida sempre apoiou o Bolsonaro, reconhecendo a vitória de Lula, garantindo essa institucionalidade. Então a nossa democracia, apesar de ser uma democracia jovem, que precisa ainda avançar muito, ela tem um sistema de contrapesos institucionais que serve justamente para frear esses rompantes totalitários, autoritários, e Bolsonaro não será vitorioso. Esses bolsonaristas radicais, eles serão vencidos pela história. Serão vencidos pela história. Nós vamos ter, Marcos, novamente um governo no Brasil que se preocupe com a população pobre. E assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. O povo tem que aprender a acompanhar a política todos os dias. Não é só na hora da eleição, não é só com voto. Não pode ser igual a Copa do Mundo, né? Porque você elege um presidente como elegeu o presidente Lula. Qual era o principal discurso de Lula? Era enfrentar a miséria. Lula disse, olha, eu tô voltando 20 anos depois, tendo que repetir o discurso que eu falei para Bush lá em 2002, quando Bush queria que o Brasil entrasse na guerra do Iraque, e Lula disse para ele, na ONU, que a guerra do Brasil era contra a fome. E agora nós temos que fazer mais uma vez a guerra contra a fome, porque a população do nosso país está com fome, porque a nossa juventude está desempregada, sem perspectiva de futuro. Então a gente elegeu um presidente com essa meta, com esse objetivo. Mas depois de eleito, Lula teve que negociar com o Centrão uma PEC da transição, porque a proposta orçamentária que Bolsonaro tinha aprovado não tinha dinheiro para Bolsa Família, não tinha dinheiro para a construção de casas populares, não tinha dinheiro para merenda escolar, não tinha dinheiro para as nossas universidades, não tinha dinheiro para o SUS. Então Lula teve que fazer toda essa negociação para conseguir mudar esse orçamento. E ano que vem, Marco, nós vamos ter novamente construção de casas populares. E o povo de Laje, como o povo de Mutuípe, sabe o quanto que a gente precisa de casas populares para a nossa população carente. Nós vamos voltar a ter um Bolsa Família forte, aumento real de salário mínimo. Vamos voltar, Marcos, a enfrentar com seriedade as questões climáticas. Eu não poderia sair daqui hoje sem falar disso. A gente está vivendo, né, um momento... Nós estamos vivendo isso na pele. Eu não sei se você se recorda, mas nós tivemos uma atividade com o Promariá
na sexta série, que ela nos levou, ela nos levou para o que a gente tinha naquela época no Julival, que era uma sala de informática. Lembro-me muito bem. Infelizmente, para você ter ideia, o descaso da administração de Mutuípe é tão grande que aquela sala de informática que nós tínhamos lá atrás em 2007 não existe mais. Não existe mais. Não, a sala de informática do Colégio Julival foi desmontada. Nunca mais eu visitei lá a escola. A gestão não manteve aquela sala. Mas eu quero lembrar dessa aula porque nós assistimos um vídeo chamado Carta dos Anos 2070. Que era justamente como se fosse uma mulher em 2070 escrevendo uma carta. Lembro muito bem, lembro. Falando. Perfeito, lembro. Aí nessa carta essa mulher falava que não podia mais ter cabelo grande porque já não tinha mais água para lavar o cabelo. Lembro. Foi um impacto pra gente aquilo na época. Impactante, né? Pra gente perceber, Marcos, a fronteira que nós estamos na nossa frente. Nós estamos com uma fronteira que é uma crise ambiental, uma crise climática que coloca em risco o futuro da humanidade. Sim, sim. Com isso, nós não temos força para lidar. Ou a gente muda a forma como a gente se relaciona com a natureza, ou nós vamos ter a espécie humana extinta. Não é o planeta Terra que vai acabar. É a raça humana que não vai mais poder existir aqui. Então, isso é fruto do quê? Do desmatamento. Isso é fruto das queimadas. Isso é fruto da mineração. Que aconteceu no governo Bolsonaro. Eu uso bem aqui a frase do seu ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, que disse, vamos passar boiada. Passar boiada. Aproveitar a Covid, está todo mundo preocupado com a saúde pública, para desmatar a Amazônia, para fazer mineração dos nossos rios. E o que é que a gente percebe? Um planeta em total desequilíbrio. E nesse desequilíbrio do planeta, quem é que mais sofre, Marcos? É a população pobre. A gente precisa dizer que há um racismo ambiental. Por que é que as pessoas falam do racismo ambiental? Porque quem é que mora nas encostas? Quem é que mora na beirada dos rios? É a população pobre. E a população pobre no Brasil, ela tem cor. É a população negra. Porque quando nós fizemos a abolição da escravidão no nosso país, a gente não fez um processo de reparação histórica. E hoje é o povo preto que está morrendo nas enchentes, nos desabamentos de terra. E a gente só vai, Marcos, conseguir mudar essa realidade buscando uma outra forma de se relacionar com a natureza, que respeite o meio ambiente, que valorize, né, todo um ecossistema. E isso precisa ser uma política pública de governo federal, para que o Brasil possa voltar a ser respeitado e reconhecido internacionalmente. Muito bem, João. Tem duas mensagens aqui dos ouvintes antes que a gente finalize esse nosso bate-papo. Tem mais um questionamento para te fazer. O Nan Moreira diz que todo presidente eleito negocia com o Centrão. O Centrão é quem manda. Quando o discurso do vereador do ainda atual presidente é sobre o atual presidente, eu admito que é verdade mesmo, muito omisso. E tem um outro ouvinte aqui através do WhatsApp também dizendo que João é bicho, o homem é espetacular. Pois é, o negócio não é brincadeira não, o João tá bem aí na boca da galera. João, para finalizar esse nosso bate-papo aqui, a gente passou um pouquinho do horário, mas é pertinente também, né? Claro que a Lida tá sempre à sua disposição para um outro momento a gente atualizar as informações. Eu quero saber perspectiva de futuro, acho que você não poderia perder essa oportunidade de questionar, né? Eu não sei como é que tá nos bastidores, no dia a dia, essa discussão em Mutuípe, que é sobre futuro no executivo. Mas aqui em Lages, se você sair daqui agora e parar em qualquer lugar da nossa cidade, você vai ouvir alguém falar. Hoje é muito especulado aqui em Lages. Quem seria o sucessor do prefeito Binho? O prefeito Binho esteve aqui comigo, sinalizou que tem 4 nomes em análise. Isso serviu para tocar fogo na cidade. Para tocar fogo. E aí especula-se aliança com a oposição, devido a todos os grupos aqui terem apoiado Jerônimo e Lula. Fala-se muita coisa aqui em Lages. Mas agora o assunto é Mutuípe. Como é que está a cabeça de João hoje em relação às eleições de 2024? Está em aberto? Pensa-se em manter-se como vereador? O seu nome está para apreciação popular visando o executivo? E até aproveitando o gancho também, saber como é que está a situação de Carlinhos, o que é que Carlinhos pensa, se essa vitória de Jerônimo e Lula pode o recolocar novamente, porque eu já ouvi alguém dizer isso. Então eu queria saber de você como é que está essa situação aí, pensando em futuro. Marcos, então, eu me coloco, né, há muito tempo, eu me coloco para o povo de Mutuípe como alternativa. Sim. Eu estou tendo a oportunidade de mostrar o meu trabalho como vereador e tenho realizações a apresentar para o meu município, sendo vereador. E tenho dito para o povo de Mutuípe que isso me dá, né, respaldo para poder colocar meu nome à disposição para a cidade avaliar como um possível candidato a prefeito no futuro. E digo mais, Marcos. Nós conseguimos em 2 anos realizar isso como vereador, tendo o apoio apenas do governo do estado. Agora com Lula presidente e Jerônimo se mantendo aí no governo, a gente tem condição de realizar ainda mais como vereador e podendo chegar à prefeitura, eu tenho certeza que nós vamos fazer um mandato extremamente exitoso, né, que traga vitórias para o povo de Mutuípe, que construa novamente na nossa cidade uma potência regional para o Vale do Jiquiriçá, porque Mutuípe sempre foi essa potência. Quando nós estudávamos no Julival, as pessoas vinham de Laje, vinham de Ubaíra, de Jiquiriçá para estudar em Mutuípe. Hoje acontece o inverso.
Da mesma forma que era o comércio, enfim, Mutuípe era a referência do Vale e isso se perdeu por conta de uma administração que não cuida da nossa cidade. Então eu quero voltar a cuidar do povo de Mutuípe. Eu quero voltar a administrar Mutuípe pensando em toda a cidade e não pensando apenas em poucos grupos. Mas esse projeto, Marcos, ele não pode ser um projeto que parta do vereador João. Sim. Eu costumo dizer que quando você quer ser candidato a vereador, isso só depende de você. Se você conseguir construir com os amigos, com a família, um grupo de apoio, maravilha. Mas em última instância, você pode ser candidato a vereador sozinho. Mas a prefeito ninguém sai candidato sozinho. Então é por isso que eu coloco o meu nome à disposição de Mutuípe. Tivemos um diálogo dentro do PT. O PT é um partido que tem lideranças importantes. E eu não poderia apresentar meu nome sem antes dialogar com essas lideranças. Questionei Erasmo, que foi nosso último candidato a prefeito. Ele disse que não tem pretensão. Questionei a Gil, que já foi vereador por 7 mandatos, que já se colocou como possível candidato a prefeito. Ele também disse que não tem disposição. Questionei a Carlinhos, e aí já respondo a você. Carlinhos hoje ele está em um outro momento da vida dele. Ele já deu contribuições demais na política e na nossa cidade, sendo o cara do mandato. Ele agora, ele quer continuar a contribuir, mas sendo o cara que apoia quem tem mandato. Articulação, entendeu? bastidor, enfim. Exatamente. Ele tem um capital político enorme, conhece todos os políticos da Bahia, tem uma inserção enorme no governo do estado e no governo federal. Foi chamado por Jerônimo para fazer parte dessa nova gestão. Olha aí. E a sinalização de que ele está querendo viver um outro momento foi que ao próprio Jerônimo ele confessou que não queria mais fazer parte dessa gestão, porque agora o projeto dele é se aposentar, voltar para Mutuípe, para cuidar da sua terra, para cuidar da minha avó, para cuidar das minhas irmãs, para viver um pouco mais a vida privada dele. Merece. Todo guerreiro merece um descanso. Merece. Então, assim, essa hoje é a realidade do PT. O PT, hoje eu posso chegar aqui e dizer, o pré-candidato a prefeito de Mutuípe pelo PT é o vereador João Carlos. Isso daí é algo que a gente já harmonizou dentro do nosso partido. Mas, Marcos, eu costumo buscar sempre ser amplo. E hoje a gente tem um diálogo aberto com Maurício Pneus, que se coloca como pré-candidato a prefeito. Hoje nós temos um diálogo aberto com o PSB, que é um partido importante na nossa cidade. Sempre foi de base também, sempre fez parte da nossa base. Chegou a rompeu com a gente na primeira eleição de Digão em 2016, mas agora retornou para a nossa base. E aí é um partido que tem figuras importantes como o Hugo da Farmácia, como o Marquinhos do Banco do Brasil, como o Clécio, que são pessoas que a gente dialoga. A gente dialoga com a ex-vereadora Dalva, a gente dialoga com o ex-prefeito Bel Rocha. E o que a gente tenta construir nesse grupo da oposição é um entendimento de que, antes de discutir um nome, você tem que discutir um critério. Antes de você falar se vai ser João, Maria, Dalva, Maurício, quem quer que seja, Marquinhos, Hugo, você tem que discutir qual a melhor forma de se chegar a esse nome. E o que nós temos construído nesse grupo da oposição, que tem a pretensão de caminhar junto, é que o nome será decidido em pesquisa. Cada partido, cada grupo vai indicar um nome, e esse nome vai para a pesquisa popular. O que tiver mais bem pontuado será o candidato da oposição. A oposição de Mutuípe hoje, Marcos, eu posso falar aqui com tranquilidade, caminha nesse sentido. No sentido da unidade. De unificar, né? De ter uma unidade na oposição em prol do bem de Mutuípe. E aí, para essa unidade acontecer, esse tem que ser o sentimento das pessoas. Abrir mão das divergências pessoais, abrir mão das mágoas do passado e pensar o futuro da nossa cidade. O nosso elemento de unidade é esse. É pensar o futuro de Mutuípe, o melhor para Mutuípe. E é por isso que a gente precisa caminhar junto. E o instrumento que vai garantir essa unidade é a pesquisa. Porque a pesquisa é o instrumento mais justo. É o povo quem vai dizer... Da direção, né? É o povo quem vai dizer a direção que a gente precisa caminhar para chegar ao melhor nome para administrar Mutuípe. Perfeito. 13 horas e 12 minutos, minha produção vai me dar só mais um minutinho, porque você falou um nome aí que eu também não posso deixar de te indagar só mais um pouco em relação a isso. E você falou até de deixar as mágoas do passado, de realmente pensar para frente. Como é que fica essa situação aí? Porque já rendeu bastante no momento, né, da passagem da caravana de Jerônimo aqui no Vale, quando passou em Mutuípe, que se viu Carlinhos e Bel Rocha no mesmo carro. E eu lembro que foram N matérias, com N títulos, enfim. E todo mundo falou um pouco que era uma questão de unidade, de candidatos a deputado que estavam junto daquela base. Como é que fica aí essa discussão para uma possível chapa, tendo Carlinhos, João de um lado e Bel Rocha fazendo parte desse mesmo grupo político? Vocês estão tendo algum tipo de dificuldade? Estão conversando numa boa? Como é que tá essa situação aí? Do lado do PT com Bel Rocha junto? Assim, ó, de forma bem franca, esse diálogo quem faz sou eu. Você. Isso. É somente você. Sou eu quem dialoga então, com o Bel. Então, tô com a pessoa perfeita aqui para responder. Sou eu quem dialogo com o Bel, sou eu quem dialogo com essas outras lideranças políticas, certo? E assim, o sentimento é esse que eu te disse. Certo.
a mesma motivação que colocou Carlinhos e Bel em cima do mesmo carro para eleger Jerônimo é a motivação que vai colocar eles dois no mesmo grupo para eleger um prefeito que cuide de Mutuípe. Entendeu? É você entender o seguinte, você não precisa ser melhores amigos para caminhar junto na política. Sim. O que você precisa para caminhar junto na política é ter um objetivo em comum, é ter um projeto em comum. Então é isso que provoca esse diálogo, é isso que constrói a harmonia. Então eu tenho buscado agir como esse elemento que busca criar unidade nesses grupos, porque se fala de Carlinhos e de Bel, mas a política, Marcos, ela é uma arte extremamente complicada. Demais. Extremamente complicada, porque assim, as fissuras, os desentendimentos, eles acontecem a todo momento. E isso é a realidade de todos os grupos políticos. Em todo grupo político você vai ter a disputa interna, você vai ter um desgaste interno, e tem que ter sempre aquele elemento que busque construir esse diálogo. Fazer as pontes, né? Que busca apaziguar, parar as arestas. E eu sempre atuei assim, desde o movimento estudantil, costumo fazer isso na minha vida política e vai ser assim também daqui pra frente. Ser esse elemento que harmonize a oposição para que a gente construa dias melhores pra Mutuípe, porque Mutuípe merece. Valeu, meus amigos. Tá aí, bate-papo. João, obrigado, meu irmão, viu? Volte sempre. A Líder tá aqui à disposição sua, viu? E sempre que precisar, estaremos aqui para lhe receber, pra gente bater um papo, falar sobre a política do Mutuípe. Da Rádio Líder, que faz esse trabalho extremamente profissional. Eu digo assim, com tranquilidade, ninguém faz um trabalho audiovisual como a Líder faz aqui no Vale do Jiquiriçá. Vocês são extremamente profissionais. E deixar um abraço também pro nosso capitão Alex, que faz um trabalho belíssimo aqui na nossa região. Eu tenho certeza que o capitão Alex terá o mesmo futuro do ex-capitão Rodrigo. Porque o capitão Rodrigo já não é mais capitão, agora ele é major. Então eu fico muito feliz também com essa sessão desse oficial que passou aqui na nossa região, fez um belíssimo trabalho. Finalizar, capitão Alex, deixando esse grande abraço para você e para todos os policiais militares aqui da nossa companhia. Quiser aproveitar também o ensejo, desejar um feliz ano novo aí a toda a nossa audiência, fica à vontade também. Claro, gente. Feliz ano novo para todo o povo de Laje, para todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Vale do Jiquiriçá e em toda a região. E dizer, Marcos, que assim, depois de muito tempo esperando o pior, acordando com notícias ruins, eu tenho certeza que 2023 nos reserva um horizonte de esperança. A eleição de Lula traz isso para o povo brasileiro. A esperança que dias melhores estão nos nossos horizontes e que logo chegará. Eu tenho certeza que 2023 será um ano de muitas vitórias.